Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje tá mega especial, principalmente para mulherada em casa. A minha convidada de honra é a Ludmila Crespo, fisioterapeuta e empresária. Vai estar contando um pouco da sua trajetória e várias dicas também que eu tenho certeza que a mulherada ama, né, Ludmila? Com certeza. Seja muito bem-vinda ao Mais Bonita. Obrigada, Maísa. Felicidade de estar aqui com vocês hoje, bom. Apesar de não ser muito comum, né, tá aí por trás das câmeras. Verdade, mas eu tenho tá... certeza que você tem muito assunto para falar aqui hoje. Tem muito conteúdo bacana aí pra gente abordar. E eu queria abordar. iniciar o nosso programa com você contando um pouco da sua trajetória, né? Você atua como fisioterapeuta. Como que foi para você escolher essa profissão? A profissão te escolheu? Você escolheu a profissão? Como que foi a sua trajetória? Vou te contar tudo. Então, eu sou nascida em Campos, sou campista, né? Eu tenho 43 anos. E não parece, né? Com essa cara de boneca. A gente se cuida um pouquinho, né? A gente se cuida. Então, quando eu era do segundo grau ainda, sempre gostei muito da parte biomédica. Sempre me aprofundava bastante em biologia, adorava todos os tecidos, sistemas do corpo, isso tudo me chamava muito a atenção. Então, eu já sabia que eu ia ser da área de saúde. Então, o tempo foi passando, escolhi a fisioterapia, né? Achei uma área muito interessante. Na época tinha uma ampla abordagem, a fisioterapia estava super em alta e eu decidi me ingressar em 2000 na Faculdade de Fisioterapia na Estácio, aqui em Campos. Caramba, então você tem quanto tempo de carreira? Eu tenho 20 anos. Caramba, é muita experiência. 20 anos de formada, e sendo que no meio da faculdade eu casei. Então, em 2002 eu casei, fui para Niterói, porque Gustavo já estava em Niterói, e terminei a faculdade lá, e lá eu dei continuidade a essa área da dermatofuncional, que também sempre me chamava muito a atenção, porque a beleza sempre esteve me circulando, me sondando, então é uma área que realmente eu me interesso. A minha mãe, não sei se você conhece, ela já foi Miss, você que gosta desse território, está entrando nesse território agora. Mamãe, ela foi Miss São João da Barra e ficou em terceiro lugar no estado do Rio. Na época dela, foi assim, incrível para ela. E ela tem muito orgulho disso até hoje, ela é uma pessoa que se cuida muito, então eu sempre tive esse território da beleza muito presente, ela sempre se arrumou muito. Sempre teve um exemplo, né? Sempre. E até hoje, ela é uma pessoa que gosta de estar bem apresentável, estar bem arrumada, bem produzida, maquiada, bem adequada e também muito jovial, assim. Sim, a energia, né, também. Então, assim, a fisioterapia foi porque a área da saúde realmente, acho que está um pouco no sangue. Eu tenho alguns tios médicos, muitos primos médicos, então a área da saúde também sempre teve muito na minha genética. E a beleza também pela minha mãe, pela criação, pelo jeito de ver ela se portar e tudo se encaminhando também, muito agradável, a beleza sempre muito agradável. Então eu fui me encaminhando para dermatofuncional. Uma união, né? E aí, Gustavo, o seu marido, ele é cirurgião plástico também, o que também puxa ainda mais essa parte, né, da beleza, da estética. Hoje em dia você atua como fisioterapeuta focada no pós-operatório, como que é? A minha formação é em dermatofuncional, né? Eu fiz uma especialização no Rio em dermatofuncional e pela própria aproximação, né, da cirurgia plástica com a fisioterapia dermatofuncional, realmente foi uma área que casou muito bem. Então lá no Rio eu tive a possibilidade de participar alguns anos da equipe do Dr. Ronaldo. Eu era a fisioterapeuta que fazia todos os pós-operatórios dele e dos residentes. Então eu tive uma experiência ampla nesse mercado da cirurgia plástica e específico no pós-operatório. E quando a gente retornou a Campos, foi quando meu filho mais velho nasceu, a gente já estava totalmente envolvido nessa área, ele já estava na cirurgia plástica e Deus trouxe a gente para Campos, né, um movimento contrário, e a gente se estabeleceu aqui. Primeiro pela necessidade da rede de apoio, da parentela, da dinâmica de filho, e depois o trabalho que foi crescendo tanto que a gente realmente se estabeleceu. Ele ficou indo menos lá, cada vez menos, e hoje aqui ele nem consegue estar lá. Que bacana. Por exemplo. E qual que é a importância
dessa parte da fisioterapia, né, do cuidado do pós-procedimento, do pós-operatório na vida dos pacientes? É importantíssimo, né? Hoje a fisioterapia é muito badalada, inclusive o cirurgião plástico ele não cogita ter não ter um fisioterapeuta na sua cola ali, o ajudando, tratando o paciente do pós-operatório. O que acontece? Numa cirurgia, o tecido ele sofre agressão e sofre lesão. Tá? Então todo tecido que sofre lesão, ele precisa se recuperar e essa recuperação do tecido cicatricial, ela é direcionada pela fisioterapia. A fisioterapia cresceu muito nessa modalidade de acompanhamento do tecido cicatricial. O tecido cicatricial, quando ele não tem nenhuma abordagem, ou ele corre só com compressão, com a compressão da cinta, das talas, das faixas, ele segue uma cicatrização aleatória. Então, a manual, né, o direcionamento manual com algumas técnicas e manobras específicas da fisioterapia proporcionam a esse tecido uma cicatrização alinhada. A gente alinha esse colágeno enquanto ele está cicatrizando. Então a gente tem menos fibroses, menos aderências, menos irregularidades, o tecido liso, por exemplo, numa lipoaspiração. Geralmente, a gente costuma ver alguns casos de pacientes, né, que tem algum problema no pós-cirúrgico, né, como a fibrose, por exemplo, mas muitas das vezes também é uma falta de cuidado do próprio paciente de buscar essa ajuda profissional, não é mesmo? Então, o nosso serviço, a gente não lida muito com alguns tipos de problemas que a gente até vê e ouve falar. Os nossos protocolos são muito fechadinhos, são muito em torno de acolhimento desse paciente, tanto no pré, no intra e no pós. Então, como a gente tem isso muito alinhado, a gente tem poucos problemas com relação a isso. Mas assim, a fisioterapia ela vai atuar no pré-operatório em orientações ao paciente, no intraoperatório na colocação do tape. Então isso já é uma dinâmica que já ocorre no centro cirúrgico, fisioterapeuta no centro cirúrgico. Isso é um cuidado que nem todo cirurgião tem, mas é um cuidado importantíssimo e quem já faz já sai na frente. Entendi. Tá? E no pós-operatório, a dinâmica mesmo do tecido cicatricial, com drenagens, manipulações. E de estar atendendo o paciente ali no geral, né? No geral, o paciente ele tem que ser olhado realmente no geral. E essa dinâmica funciona bastante no nosso serviço. A gente tem assim, resultados incríveis, principalmente de contorno corporal. Sim. Que o serviço é muito procurado pelos contornos corporais e pelas cirurgias faciais também. E Ludmila, você como mulher, né, gosta de estar sempre muito bem produzida, com uma imagem, né, muito bem estabelecida para as pessoas. Qual que é a sua opinião sobre os procedimentos estéticos? Eu acho que as pessoas têm buscado cada vez mais procedimentos estéticos, algumas por comparação, as redes sociais estão aí, né, a todo vapor, nos trazendo muitas informações a todo momento. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa busca realmente pela beleza? A busca pela beleza, ela é válida. Eu acho que a beleza, ela abre portas importantes. Sim. Eu acho que você buscar a beleza não é um pecado, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. A beleza, ela está ligada ao conceito de saúde. Então isso é muito importante, porque a beleza, ela faz parte de você se sentir bem, estar saudável com a sua imagem corporal, a sua imagem visual. Hoje a gente sabe que você se vestir bem, você falar bem, se portar bem, ter um gestual interessante faz toda a diferença. Principalmente eu trabalho no mercado de luxo, no mercado do paciente high ticket, então eu preciso ter essa abordagem, o meu paciente exige de mim, do nosso serviço, essa abordagem. Então assim, o que eu posso falar para as mulheres que buscam a beleza? Eu vou dividir em facial e corporal, tá? A facial, eu acho que existe um excesso de procura por muitos procedimentos. Existem muitos procedimentos hoje no mercado. Na minha concepção, eu imagino que tudo que te afasta muito da naturalidade e que cria uma espécie de caricatura facial não fica legal e não fica elegante. Então, o que eu tenho visto muito hoje são pessoas que também fazem desesperadamente excessos de procedimentos e acabam deixando um pouquinho a naturalidade de lado. Isso não é elegante. Então, assim, o que eu sugiro? Escolher 1 ou 2 procedimentos
né? Bioestimuladores de colágeno, peelings, algum preenchedor pontual, de forma pontual, né? Para alinhar alguma assimetria na face. E você seguir com isso. Tá? Eu acho que fica elegante, fica de bom sutil. tom, fica sutil. Nada que chega antes de você é elegante. Então, assim, você precisa chegar com a sua presença como um todo. Então, se a boca chega antes, ou se o olho chega antes, ou se o peito chega antes, não fica tão elegante. Então, assim, a beleza é a harmonia do conjunto. Então, para a face é essa dica aí, né? Evitem excessos de procedimentos, evitem procedimentos que vão fazer de você, vão ficar uma pessoa caricata. E no corpo, a dica, assim, a grande dica que eu vejo muito, que as pessoas não fazem, né? É a atividade física associada a uma boa alimentação. Então, assim, eu vejo que hoje o mercado oferece muita coisa de fast food, coisas rápidas, as pessoas trabalham, as pessoas têm um dinamismo muito grande. E eu vi um pouco tempo atrás, até um nutrólogo que eu sigo, e ele fala assim, gente, descasque menos, descasque mais, desembale menos. Então, assim, a alimentação e o exercício físico já por si só, um combo que já te traz muita saúde. E aí a cirurgia plástica entra de forma complementar nisso, né? E existe muitas pessoas que elas preferem pular as etapas, né? E eu acho que até mesmo na questão da cirurgia plástica, você vai poder me responder melhor, quando a gente já tem um corpo mais ou menos, né, do jeito que a gente quer e a gente parte para a cirurgia plástica, o resultado fica muito melhor do que se a gente... Muito melhor. Um exemplo disso é a mama, né? Por exemplo, a mama, se a pessoa chega no consultório com sobrepeso e tem pretensão de emagrecer, o Gustavo já pede, olha, então você vai emagrecer antes, porque a mama é um tecido que sofre essas oscilações de peso. É um tecido sem muita sustentação, então se você fizer e depois emagrecer, ela vai cair. A lipoaspiração é uma tendência mundial. O Brasil é campeão, né, junto com os Estados Unidos, em campeão de cirurgia de contorno corporal e principalmente a lipoaspiração. Então, assim, as pessoas precisam mudar um pouco a mentalidade da lipo. Lipo não é para gordo, não é para emagrecer. Esse é um assunto muito bacana, mas eu vou pedir uma pausa rapidinho que a gente vai para o comercial e a gente vai continuar esse assunto, porque é um assunto muito interessante e você puxou um tópico bem bacana. Vamos para os comerciais agora, te aguardo, não saia daí. Estamos de volta com Mais Bonita e dando continuidade ao nosso assunto, né, do finalzinho do primeiro bloco, onde a gente estava falando sobre essa busca pela perfeição e das pessoas realmente entenderem, né, de se colocarem naquele lugar para entrar em um centro cirúrgico, uma mesa cirúrgica. Ludmila, as pessoas, elas às vezes pecam um pouco, né, eu acho que no senso e nessa busca pela perfeição, né, a gente estava falando sobre o sobrepeso, por exemplo, onde as pessoas não entendem que há regras antes de você realizar uma cirurgia plástica, não é mesmo? Então, lá no nosso serviço, a gente procura alinhar muito essa expectativa do paciente. Isso é extremamente importante. Há pessoas que entram lá com excesso de expectativas, há pessoas que entram lá achando que vão conseguir o resultado do amigo, da amiga, enfim, de uma pessoa que ela viu numa revista. Então, assim, cada um tem um corpo, cada um tem um padrão, cada um tem um resultado. E isso é muito alinhado, né? Isso aí Gustavo faz perfeitamente, esse alinhamento de expectativa do paciente. Então, ele já sai de lá realmente sabendo quais são as limitações, né, para aquele tipo de corpo e para a técnica que vai ser executada. A gente falou sobre a mama, né, e também tem a lipo, que é, como você falou, algo mundial, né, as pessoas fazem muito, né, eu acho que principalmente os brasileiros, elas fazem muitas cirurgias plásticas. O Brasil está no topo da procura, na busca pela lipoaspiração junto com os Estados Unidos. Eles alternam, né, sempre esse ranking. E a lipoaspiração, por exemplo, a gente estava comentando sobre a lipo, é preciso que o paciente esteja num padrão de corpo, não vou dizer ideal, mas que ele esteja num padrão de corpo que vai receber uma lipoaspiração sem precisar parecer um emagrecimento. Porque a lipoaspiração é uma cirurgia apenas para devolver um contorno.
é uma pessoa normalmente magra, que ela tem uma gordura localizada em uma determinada parte do corpo que está fazendo ela perder o contorno. Então a lipo devolve esse contorno. O advento de muitas tecnologias hoje, né, que são associadas à cirurgia de lipoaspiração, realmente tem sido um ganho para esse paciente de contorno, tá? São técnicas mais precisas de lipoaspiração, por exemplo, aparelhagens que vão promover menos trauma no tecido, na retirada da gordura. Isso é um ponto fundamental, principalmente na fisioterapia, que vai atuar depois nesse pós-operatório. Pegar um tecido menos traumatizado é muito melhor. Pegar um cirurgião que aborda o tecido com delicadeza, com firmeza, mas com delicadeza, com carinho, né, é importantíssimo nesse processo de recuperação de pós-operatório. E as tecnologias são mais utilizadas para promover a retração da pele, né, porque toda lipoaspiração você já espera um certo grau de flacidez daquele tecido, por falta mesmo do apoiamento da gordura. Então as tecnologias entram ali, há casos que realmente precisam muito e há casos que a gente pode não fazer uso da tecnologia. Sim. Pacientes muito novos, sem filho, normalmente a gente não utiliza. Eu acho bacana da gente falar sobre esse assunto, principalmente da lipo, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia muito enraizada, assim, uma ideia errada de que você vai chegar num sobrepeso muito alto e você vai fazer uma lipo e vai ficar tudo bem. Pois é. Mas aí, às vezes, essa quebra de expectativa do resultado acaba sendo, né, um pouco negativa por não entender que já tem que ter um corpo, não é óbvio que não vai ter um corpo perfeito, como você falou, mas também não pode estar num sobrepeso muito elevado, porque o resultado não vai ser bacana, Sim, né? Sim, isso a gente trabalha muito a cabeça do paciente, no sentido dele, poxa, chegou até ali ao consultório, acertou uma cirurgia que não é barata, né? É uma coisa que é um investimento muito alto. Então, aquilo ali a gente sente que o paciente precisa investir aquilo ali a longo prazo. Sim. Então, a gente quer que ele tenha um resultado a longo prazo, mas também depende muito dele. Então, a gente conversa muito, vamos virar essa chave, não pratica exercício físico, começa a praticar, coloca isso como prioridade na sua vida, começa a se alimentar melhor, porque você vai manter o seu resultado a longo prazo. Sim. Então, é interessante associar toda essa gama da saúde com a cirurgia plástica. E como a prática de atividade física pode impactar de forma positiva no pós-operatório? Totalmente. Se você pega um corpo que ele já tem uma taxa metabólica alta, em repouso, porque é uma paciente que malha, que tem uma rotina de treino, a recuperação é absurdamente melhor e mais rápida. A reabsorção do edema, a reabsorção de equimoses, caso haja, é muito mais rápida. A gente vê isso assim a olho nu. Eu tenho um exemplo de uma paciente facial, por exemplo, que ela é completamente assim, ela é zero açúcar, é uma pessoa extremamente centrada e focada na alimentação. E a gente fez a evolução dela do pós-operatório de face e ela, com uma semana, ela estava de óculos na rua, fazendo compras nas lojas. Eu encontrei com ela, eu estava atendendo ela no pós-operatório. Eu falei, nossa senhora, mas como assim, né? Ainda bem que eu vi, né? Então, assim, a recuperação é, de fato, muito diferente. O paciente, né, em contrapartida, o paciente que não tem nenhuma rotina de treino, que se alimenta com muito açúcar, com muito carboidrato, a cicatrização é mais devagar, é mais lentificada. Entendi. O suprimento sanguíneo, vascular, por exemplo, numa mama que a gente precisa, né, tem toda uma cicatriz areolar, toda uma cicatriz em T abaixo da mão, é um tecido que precisa de suporte vascular, então é totalmente diferente a recuperação desses pacientes. Então, até mesmo eu acho que é recomendável até o paciente que é sedentário, que queira passar por uma cirurgia plástica, a começar a praticar atividade física. Sim, independente se vai fazer uma cirurgia plástica ou não, o paciente que ele já pratica, ele sai à frente. Isso aí é fato. E obviamente, né, que se o paciente que não pratica e você vislumbra fazer uma cirurgia plástica, corre para a academia, vai fazer qualquer tipo de atividade física, vai pedalar, vai caminhar, vai correr, vai fazer uma ginástica, um funcional, é atividade física, né? Não necessariamente musculação. Eu gosto muito da musculação, porque depois dos 35, 40 anos, a gente tem dificuldade de manter a massa muscular.
Então, assim, eu sou super adepta da musculação porque eu preciso manter a minha massa muscular. Para trazer essa força mesmo Isso é pro saúde, corpo. força, saúde. Eu já estou pensando nos netos, abaixar, levantar, subir escada, entendeu? Muito bacana. E quais que são as maiores tendências, assim, tanto na parte da cirurgia plástica, o que as mulheres têm buscado mais, e na parte de procedimentos também fisioterapeutas, assim, fisioterapêuticos, como que é? Como que tá sendo essa tendência? Tem alguma coisa? Não? Sim, na cirurgia plástica tem muita tendência, isso que você falou, mas é uma coisa também que preocupa um pouco a gente. Por quê? Porque são coisas muito novas, o mercado da estética, ele vive de muita novidade. E aí a gente tem que pesar, a novidade é eficaz? O paciente vai pagar um preço que realmente ele vai ter um retorno? Então, assim, tudo precisa ser muito estudado. Existem muitas tecnologias de retração, por exemplo, a base de plasma, gás hélio, que vão promover esse suporte na lipoaspiração, mas que elas ainda estão sendo estudadas. Então, assim, tudo ainda é muito novo, né, de tecnologia, então tudo ainda está sendo avaliado, apesar da gente ver realmente que aumenta a retração do tecido no pós-operatório. Entendeu? Então, a tendência na cirurgia plástica é essa, são as tecnologias de retração de pele. Realmente foi um ganho, né? Porém, a gente não pode fazer isso indiscriminadamente, né? É um processo como ainda. Um protocolo. Vamos fazer, vamos avaliar, esse paciente realmente tem uma flacidez excessiva, vamos associar, vamos ver se ganhou o resultado. Então, tudo ainda está em análise, sendo que está sendo usado, sim. Tem lucro. Até em questão de mama também, porque tem muitas pessoas que têm um pouco de flacidez na mama, mas não querem colocar uma prótese, por exemplo, e aí acaba... Na mama existe muita tendência a fazer a mastopexia em L, né? Ou seja, uma cicatriz mais reduzida. Gustavo não gosta muito dessa técnica porque acha que a mama ela fica um pouco mais lateralizada, a vertente fica um pouco mais alongada, então assim não fica aquela mama redondinha, com simetria feminina. Por conta da cicatriz, né? Como que então, a cicatriz ela é exatamente. importante, então, né? O que acontece? As pessoas estão querendo economizar na cicatriz para não ter uma cicatriz um pouco mais medial, mas está pecando no formato final da mama. Então, compensa? Vale a pena? Olha, eu prefiro um pouco mais de cicatriz e ficar com a mama ok. E ficar com a mama feminina, redondinha, e o resultado mais a longo prazo e que me agrade. Então, assim, por isso que eu te falo, essas tendências, a gente precisa, poxa, tá todo mundo fazendo, peraí, vamos ver o resultado, vamos ver se é isso mesmo que vale a pena. Então, assim, a tendência da mama é essa, a mastopexia em L, só que o Gustavo não acatou isso daí, não, ele falou que ele não gostou dos resultados, ele não vai investir nisso. Existem pacientes... É muito importante saber indicar a cirurgia para o paciente, porque às vezes a mulher chega com uma queixa de mamas grandes, flácidas, caídas, e precisa passar por uma mastopexia. Então, assim, essa paciente ela vai se beneficiar mais de um T na mama, com pirulito areolar, ou é uma mama que tem um grau 1, um grau leve de flacidez e pode se beneficiar realmente de uma cicatriz reduzida em L. Então, tudo precisa ser avaliado. Então, quando existe uma tendência, existe uma forte tendência dos cirurgiões, no geral, quererem acompanhar essa tendência, porque vira um modismo na cirurgia plástica. Então, Gustavo, isso ele é muito cauteloso. Ele primeiro enxerga o real benefício, como que vai ficar esteticamente aquilo, para ver se ele vai apostar naquilo ou não. E se for apostar, qual é a indicação ou não. Não generalizar. De uma forma geral. E agora, falando um pouco sobre Ludmila, mulher. Você é mais neurótica com essa parte de cirurgia? Você tem vontade de fazer procedimento? Já fez algum tipo de procedimento? Conta pra gente. Maísa, então, eu gosto muito da cirurgia plástica, assim, vivo profundamente essa dinâmica, trabalho com isso, então para mim é muito fácil, né? Se eu tiver alguma queixa, eu vou lá e faço. Mas você sabe que eu não sou assim? É mesmo? Eu sou um pouquinho mais conservadora com relação à cirurgia plástica. Por exemplo, o meu silicone eu só coloquei depois que eu tive meus 2 filhos.
Por quê? Porque realmente a minha queixa foi depois que eu tive meus 2 filhos, né? Graças a Deus não foi preciso mastopexia, foi só inclusão de implante mamário. Então, Gustavo sempre opta pelo menor tamanho para fazer a correção da flacidez, né? Numa mulher que não vai fazer mastopexia. Eu tô super feliz, um resultado incrível, eu ganhei meu colo de novo, né? Que eu tinha perdido com a amamentação. E para mim a autoestima foi muito bom. E depois que eu tive Mateus, eu fiz uma lipoaspiração também, uma cirurgia de contorno corporal, foi muito bem sucedida, assim, mantém o resultado até hoje. Então, assim, eu vejo a cirurgia plástica realmente de forma conservadora. Eu acho que se houver a necessidade, você não precisa ter medo, e você não deve fazer o medo te travar. Uma coisa assim, é beleza, né? Será que eu preciso mesmo? Não, se você tem essa queixa, vai. Escolhe um bom cirurgião, um bom serviço, faz um bom pré-operatório e vai feliz. Então, assim, eu não gosto da cirurgia plástica para qualquer retoque de beleza, porque eu acho que precisa ter um equilíbrio disso, né? Senão você perde a mão, perde a linha, daqui a pouco você tá caricata. E como que você fez para, assim, eu acho que é um processo, né, ao longo da vida, mas conta pra gente, dá alguma dica, porque eu acho que tem muitas mulheres que sofrem com isso, com a baixa autoestima. O que você acha que a mulher tem que fazer, o que ela tem que procurar, tanto esteticamente, quanto eu acho que internamente também, que eu acho que é muito importante, pra gente ter sempre uma boa autoestima, uma autoestima elevada? Eu acho que com o advento da rede social, existiu muito assim, tudo é muito visto, a beleza ela é muito mostrada e as pessoas começam a se comparar realmente com aquele perfil de beleza que é mostrado em todo o tempo, ela tá vendo. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter essa maturidade de olhar para o outro e saber que é o outro. Né? Então você entender da sua personalidade, você tem a sua beleza, cada um tem a sua beleza e procurar aprimorar o que você tem. Não se espelhar numa outra pessoa. Claro que você pode admirar uma outra pessoa, né? O cabelo de uma outra pessoa, o jeito, é uma coisa diferente. Agora você querer buscar, através da cirurgia plástica ou dos procedimentos, ficar igual àquele padrão, né? Fizeram um padrão de beleza na sua cabeça, isso eu não acho sadio, né? Isso pode se tornar realmente uma busca doentia pela beleza. Mas eu acho de fato que a beleza ela vem muito de dentro, sabe? Eu acho que vem muito assim do equilíbrio, de você ter uma fé muito presente, de você ter coisas que você ama aqui, as suas pessoas, né? A sua rede familiar. E principalmente é um estado de espírito. A beleza é um estado de espírito. Eu conheço pessoas lindíssimas, mas extremamente vazias. E eu conheço pessoas não tão belas esteticamente, têm uma beleza extraordinária. Então o estado de espírito realmente, ele exalta quem já é muito bonito, e ele também traz uma beleza em quem não tem traços tão belos. Que bacana. E agora o nosso programa está chegando ao finalzinho, mas eu queria finalizar com você contando como que você faz para dar conta de tudo. Ludmila mãe, Ludmila esposa, Ludmila mulher e profissional. Como que você se divide? Mas não é fácil porque eu também gosto de ser muito ativa, né? Eu participo muito, eu sou a CEO da empresa, eu tô ali como gerenciando todos ali dentro. Gustavo ele não tem esse tempo, então quando eu assumi para realmente alinhar todos os processos ali com os pacientes e com as cirurgias. Então assim, é muito corrida, ainda tenho 2 filhos pequenos que foi a minha realização ser mãe, né? Eu acho que se eu passasse pela vida sem ser mãe, eu não ia ser feliz. E eu preciso também estar presente na rotina deles, senão eu me sinto mal. E eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica assim, até de Deus para o casamento. Por quê? Porque quanto mais eu sou mulher, quanto mais eu sou sábia, quanto mais eu sou presente na minha casa, quanto mais eu transformo a minha casa num lar, mais ele é provedor, mais ele é protetor, mais ele é paterno. Então isso é uma dinâmica que biblicamente eu procuro muito seguir, porque para mim a Bíblia é o manual de como a vida vai dar certo. Se você foge um pouco da Bíblia, em algum momento vai dar algum problema. Então assim,
dentro de todo esse dinamismo, eu me divido em estar na empresa, em às vezes entrar em cirurgia para participar do intraoperatório, fazer alguns trabalhos de captação de imagem, Sim. fazer pós-operatório com a fisioterapia. Eu me atento aos faciais, né? A gente tem uma fisioterapeuta que participa apenas dos corporais. Eu precisei dividir porque não dou conta de tudo. E as crianças, e a rotina com as crianças. Tento dividir meu tempo assim, sendo que separando a maior parte para o lar. Sim. Né? Para receber meu esposo, os meus filhos, estar bem e atender às necessidades deles. Que bacana, realmente acolher mesmo. Precisa. Né? Mulheres multifacetadas, né, gente? Eu amo falar sobre isso aqui no programa. Exato. E o pessoal de casa também ama saber um pouco da rotina, porque às vezes a gente olha, as pessoas olham e acham que pelas mulheres, né, que gostam de se produzir, de estar sempre belas, acham que é só aquilo ali, que é só a beleza, que é só uma maquiagem, mas a gente faz 1001 coisas por trás. Muita coisa. Lud, foi muito bacana ter você aqui no Mais Bonita. Foi Te aguardo mais vezes. Foi ótimo, adorei. Pra gente continuar o bate-papo. Tem muito mais coisa também, né, que o pessoal gostaria de saber. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a todo o seu público aí, o pessoal do Terceira Via. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigada pelo convite. Te aguardo mais vezes. Obrigada. Tchau, tchau. E é isso, a gente vai ficando por aqui, mas eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.